Olha só, já estava aguardando vocês para a gente iniciar a aula aqui. Vamos agora fazer a nossa... Vamos rever, vamos recordar, relembrar o que nós fizemos na aula 43.1. Agora, mostra aí para mim, meu diretor, é a aula 43.2. Na aula 43.2, meus queridos, nós vamos aí rever como é que esse fluxo da matéria, de onde ela passa... 43.1, matéria e energia. Me confundi aqui. Matéria e energia. O que nós falamos da matéria e energia, professor? Nós falamos como é que se dá esse processo, né? A interação, a passagem desta energia entre duas categorias. Como assim? Nós temos a energia do ambiente e nós temos a energia, o fluxo, a dinâmica dessa energia. Isso forma o quê? Os níveis tróficos. Esses níveis tróficos que estão aqui, pessoal, caracteriza aqui. Quando sai do primeiro nível trófico para o segundo, para o terceiro, vai saindo energia, vai se perdendo. Então, o que o próximo, o heterótrofo, como o pássaro, come, é a energia que se constituiu. Tem a energia que é perdida e tem a energia que fica no indivíduo, na sua estrutura. Então, quanto mais aqui, ó, eu estou no próximo nível, maior o número de indivíduos. Quando eu vou passando de um nível trófico para o outro, vai diminuindo a quantidade de indivíduos. Por quê? Porque o nível trófico mostra que não tem tanta caloria. Quilocaloria. E como é que é essa energia do ambiente? Então aqui é só para a gente lembrar que essa energia do ambiente, pessoal, é quando ocorre o processo lá, ó, de absorver. Tem a energia luminosa, aqui, ó, deixa eu estar explicando isso daqui. A energia luminosa que os autotróficos vegetais, autotróficos absorvem do sol, fazendo com que os minerais que estão aqui, que foram disponibilizados pelos micro-organismos, fungo, bactérias, devolvam esses minerais para o vegetal. O vegetal transforma isso em matéria orgânica, produzindo folhas que a gente come, alface, a gente come coentro, salsinha, cebolinha, os frutos, porque nós somos heterótrofos ou heterotróficos. Não produzimos a nossa energia, a gente consome outro ser vivo e dele tira energia para poder desenvolver nossas funções. Isso é energia e ambiente. O fluxo é a característica do processo de desenvolvimento e estratificação dos níveis tróficos. E aqui, ó, nós estamos falando desse ciclo da matéria, da onde ocorre a passagem de um determinado nível trófico, onde a gente tem esses produtores. Não podemos esquecer que a matéria, a disponibilização dessa matéria, vem através de algas, fungos, bactérias, que realizam esse processo de transferência. E cada matéria, cada ser vivo, como os vegetais, os fungos, que são os decompositores, fungos, bactérias. Professor, quando um animal morre, tá aqui, ó, tá vendo aqui esse exemplo? Ele é o consumidor. Esse animal morre, a matéria orgânica que está nele, o fungo vai auxiliar no processo de decomposição e devolve essa matéria orgânica para quem? Para o solo. Aí essa matéria orgânica ela é devolvida como mineral. E quando ela é devolvida como mineral, o vegetal absorve esses nutrientes. Mas aí, por que ele absorve esses nutrientes? Ele só consegue absorver esses nutrientes porque tem a energia luminosa. Então a energia luminosa é um fator abiótico. A água conduz esses minerais. Está tudo interligado, meus queridos. Ok? Agora, vou deixar vocês fazendo a atividade. Daqui a pouco eu te volto para corrigir essa atividade junto com vocês, tá bom? Tchau, tchau!
Muito bem, meus queridos. Agora estamos na hora de realizar as nossas atividades. E vamos corrigir também, mas se preocupa não, tá? Sempre estou deixando claro aqui para vocês. Primeiro, nós vamos ler a questão. Questão aberta, a gente mostra a resposta, mas não se preocupe. Não precisa estar idêntico não. Uma coisa que a gente tem observado, que muitas vezes o estudante ele descreve e esquece de colocar o conceito. Então, o que você vai fazer? Na hora que eu estiver explicando aqui, você coloca entre parênteses. Tudo bem? Um nome técnico. Dessa forma, a gente vai se familiarizando com esses termos. Professor, se for questões fechadas, nas questões fechadas, o tio explica por que tal alternativa não contempla, a outra contempla, tá bom? Então vamos lá? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Tirando dúvidas. Primeira questão. Ao longo de uma cadeia alimentar, ocorrem transferências, gastos e perdas, quer de matéria, quer de energia. Pessoal, já pararam para se perguntar uma coisa? Aqui, caneta. Ai, Senhor. Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Esse eu quero caneta. Caneta. Gastos e perdas, quer de matéria, quer de energia. Presta atenção nisso. Gastos e perdas. Quer de matéria, quer de energia. Para mim, meu diretor, pessoal, quando a gente está lendo aqui, gasto e perda, matéria e energia. A matéria é tudo aquilo que tem uma estrutura e ocupa lugar no espaço. Isso aqui tem estrutura e ocupa lugar no espaço. A carne, a proteína. Isso é matéria. Para eu ter essa matéria, eu gastei energia. E essa energia, ela foi gasta. Se um jacaré me pegar e me morder, quando eu morder não, me matar. Quando eu morrer, os decompositores estão lá estão decompondo, estão transformando esse negócio orgânico em mineral, aquela energia que eu utilizei se perdeu, gastou. Então, isso é o que ficou, a energia que eu transformei. Eu gastei para transformar em estrutura, em matéria. Matéria é uma coisa, energia é outra. Fica a dica. Abre a tela. De um nível trófico para o outro. A pirâmide ecológica funciona, as pirâmides ecológicas funcionam como um ótimo recurso para entendermos isso. Num ecossistema, a representação da pirâmide constituída como base na quantidade de indivíduo em cada nível trófico denomina-se DA, pirâmide numérica. Quando a gente fala da quantidade, o que isso significa? Para mim aqui, meu diretor, lembra que eu falei para vocês, pessoal, nós estamos mostrando aqui, a alternativa, o que significa pirâmide numérica? Tem a pirâmide, quanto mais na base, maior o número de indivíduos. Quando vai subindo, vai diminuindo a quantidade de indivíduos, principalmente até o quinto nível trófico. Por quê? Porque a energia retida é muito pouco. Então vai diminuindo. Então, por exemplo, é como a gente fala assim, professor, é igual quando a gente está falando sobre predadores. Os predadores estão aqui em cima.
Então, eles têm uma quantidade de energia menor, então eles têm que consumir, porque eles não têm... Predador, por exemplo, ainda mais o leão, tigre, são predadores. Esses predadores, eles precisam de um nível trófico que tenha mais retenção de energia. Então, diminui o número de indivíduos, como nós estamos vendo aqui. Tá bom? Vamos para a próxima? Olha lá. Número 2. Observe a figura. Olha só essa figura, pessoal. Vamos analisar? Aqui nós temos produtores. Aqui nós temos herbívoros. Aqui carnívoros. E aqui necrófilos. Né? Que vão auxiliar, eles vão se alimentar de energia que está em decomposição. Eu vou aproveitar essa figura aqui e voltar para essa questão, olha. Vai que alguém ficou em dúvida ainda, né? Olha aí, ó. Número, a pirâmide numérica. Dá para entender? Olha só. Olha o nível trófico aqui, ó. Tem uma maior quantidade de indivíduos, mas eu vou subindo, vai diminuindo. Lembra? Quanto mais alta a pirâmide em relação ao número de indivíduos, menor a energia que ela tem. Então, estamos observando. Vamos analisar? Nós temos aqui, ó, produtores, são os vegetais. Opa, desculpa, é aqui, ó. Produtores são os vegetais, né? Aqui assim. Aí nós temos os herbívoros que comem os produtores. Aí nós temos aqui os carnívoros que comem os herbívoros. E depois nós temos os necrófilos, que comem todos eles, quando eles estão em processo de decomposição. Claro, depende do ecossistema onde eles se encontram. Analisei. Vamos ler? É possível identificar 4 níveis tróficos nessa pirâmide. Oh, meu Deus do céu! 4 níveis! Meu diretor, aumenta também para mim, por favor. É que eu quero fazer isso aqui, ó. Eu ia tentar fazer isso, mas não tem como. Aí, ó. 4, ó. É possível identificar 4 níveis tróficos nessa pirâmide. Só para chamar a atenção. Pode voltar, meu diretor. Viu? 4 níveis nessa pirâmide. Temos 4 níveis. Vamos ler de novo. Nessa pirâmide, isso é considerado como... Como é que é? Calma aí que nem eu entendi. É possível identificar 4 níveis tróficos nessa pirâmide. E isso é considerado comum. Quais são os fatores que detêm os limites? Quais são os fatores que tendem a limitar o número de níveis tróficos em uma cadeia alimentar? Quais são os fatores que detêm a limitar o número de indivíduos tróficos em uma cadeia? Tá difícil hoje. Olha aqui, ó. As atividades vitais, respiração e reprodução. Exemplo. A pergunta é, professor, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho um nível trófico, são dos produtores. Segundo nível tróficos, herbívoros. Terceiro nível trófico, carnívoros. E eu tenho aqui, ó, o 4º nível trófico, que são os necrófagos. A respiração desse animal, desenvolvimento, limita a quantidade desse nível trófico. Reprodução limita a quantidade desse nível trófico. Por isso, aqui eu tenho uma quantidade de indivíduos e de espécies. Aqui já diminui, aqui diminui mais, aqui diminui mais. Então, toda vez que a gente está falando sobre respiração, toda vez que nós estamos falando sobre produção, reprodução, desenvolvimento, em cada nível trófico vai diminuindo a energia. Por isso que diminui também a quantidade de indivíduos. Tá bom? Então, os fatores limitantes. É isso que eu fiquei
eu fiquei, quando eu li a questão, porque a palavra limitante é uma coisa, e fatores que detêm, essa palavra deter, que limita a quantidade de indivíduos. Então, a respiração, o que eu quero falar com respiração? Desenvolvimento. É porque gasta energia. Quando você respira, você desenvolve, você produz massa. Você transforma a energia em matéria. Perde. Diminui a quantidade. Uma palavrinha pode me tirar a concentração? Não concordo. Detém. Limita. Mas tudo bem. Meus queridos, a resposta é respiração e reprodução. Excreção é a perda. Vai perder energia para se desenvolver. Reproduz, também gasta energia para você produzir o processo vital, tá bom? Então, respiração, reprodução e excreção são fatores que limitam. Mas tem gente que gosta de colocar detém. Limitam o número de indivíduos dentro de níveis tróficos. Tá bom? The question 3. Terceira questão. Vamos ler? A pirâmide ecológica traduzem graficamente a variação numérica de massa e energia no ecossistema, mostrando as relações entre diferentes níveis tróficos. Teremos a quantidade. A respeito dessa pirâmide, marque a alternativa correta. Vamos ler juntos? A gente vai tentar. Olha só. A alternativa A, a pirâmide. Uma pirâmide de biomassa representa a quantidade de indivíduos encontrada em cada nível trófico. Uma pirâmide é chamada de pirâmide numérica quando de pirâmide de números quando informa quanto de matéria viva existente em cada nível trófico. A pirâmide de biomassa jamais pode ser invertida. A base de uma pirâmide sempre é representada pelo produtor. Alternativa E, uma pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Entre essas alternativas, a única que completa, pessoal, é a alternativa E. Uma pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Energia não, tá bom? Biomassa sim, são fatores. Vamos para a alternativa do Enem? Olha aqui, alternativa 4. Vamos ler juntinhos aí, ó. É considerado uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos. Deixa eu marcar para a gente não ficar em cima. Nível trófico 3, árvore, 300 gafanhotos e 2 árvores. A partir desses dados, analise a figura. Olha aí. Nós estamos vendo aqui, ó. Nós temos esse nível trófico, temos o nível trófico 3, o 2 e o 4. As figuras representam quais figuras, vamos ver aqui embaixo, quais figuras representam melhor a pirâmide de energia e de número, respectivamente? Resposta, alternativa A, B, C, D ou E. Lembrem, a figura 1, 2, 3 e 4, para representar uma figura de pirâmide de energia, pessoal, é somente a 1 e a 2. A 1 e a 2 representam uma pirâmide de energia. Deixa eu voltar lá, porque era bom ter, tá tudo junto, né? Para poder lembrar. Tá aí, ó, a 1 e a 2, energia, tá bom? Meus queridos, com isso a gente... deixa eu só terminar aqui, meu diretor. É a 1 e a 2, alternativa C, tá bom? Meus queridos, finalizamos aqui a correção das nossas atividades. Daqui a pouco a gente volta com mais um assunto para vocês, tá bom? Tchau, tchau.